No futebol tem alguns jogadores que brilham em times pequenos, mas aí quando recebem uma chance num time grande, vão murchando e aquele brilho desaparece. No vídeo de hoje a gente vai contar as histórias de 5 jogadores que foram bem em times pequenos, mas que não deram certo em times grandes. E um nome que vem logo à cabeça quando a gente pensa nesse tema é o do Iago Aspas, né? Ele é um espanhol revelado pelo Celta de Vigo e foi lá que ele se destacou no comecinho da carreira, ali no início da década de 2010, né? Inclusive já foi o artilheiro da equipe na temporada 2012-2013 e assim foi contratado pelo Liverpool em 2013 mesmo, aos 25 anos de idade. Ele ganhou a camisa 9, beleza? E começou a ter boas oportunidades, mas não conseguiu marcar nenhum golzinho sequer na Premier League. E de repente ele se viu numa situação complicada, com uma concorrência desleal, porque o Suárez estava suspenso depois de ter dado aquela mordida no Ivanovic, né? Só que aí o Suárez voltou e não largou mais a titularidade, obviamente, né? Formando uma dupla de ataque ali com o Sturridge, que também estava jogando bem na época. E aí o Iago Aspas, amigo, começou a mofar, né? Literalmente mofar, ficar no banco o tempo todo, reservaço absoluto e o pior, quando ele entrava, ele jogava muito mal. Eu lembro muito de ver o Aspas jogando pelo Liverpool e pensando, cara, de onde é que eles tiraram um caneleiro de marca maior desse jeito, velho? Depois dessa frustração, ele teve outra oportunidade num time que a gente pode chamar de grande também. Bom, não é um colosso, mas é um time de respeito que é o Sevilla, né? Só que mesmo de volta à Espanha, ele não conseguiu se destacar. Ele era preterido para o Carlos Bacca e também ficava atrás até do saudoso Gameiro na fila para entrar no time. Então retornou ao Celta de Vigo em 2015, o futebol dele tinha sumido, né? Mas que nada, foi só voltar pra casa que o cara começou a jogar bem novamente. Ele desandou a marcar gol e meteu 22 em La Liga na temporada 17 e 18, só ficando atrás na artilharia de Messi, CR7 e Suárez. E foi até convocado para a seleção da Espanha, chegando a jogar na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Aí ele deve ter percebido, pô, o Celta de Vigo é o meu lugar, né? O clube gosta muito dele, inclusive oficialmente falou que ele foi de príncipe a rei. Ele virou ídolo por lá e ainda que recentemente mais veterano ele tenha feito menos gols, né? A ficha corrida de gols marcados dele é longa, inclusive certeza que você já viu ele metendo golzinho aí contra Barcelona, Real Madrid ou Atlético. Não, tipo assim, ele é muito pica, tá ligado? Ele é muito pica. Mas realmente todas as oportunidades que ele teve em times de maior expressão, maior pressão, assim, ele... Ainda na Espanha tem um caso bem emblemático do jogador que tava bem, aí ele molhou o pezinho assim na água de um time grande, né? Viu que tava gelado demais e resolveu não pular na piscina, que foi o Asier Iarramendi, formado nas categorias de base da Real Sociedad. Foi por lá mesmo que ele se destacou e virou titular absoluto da equipe, lá pela temporada 12-13, sendo comparado simplesmente ao Xabi Alonso pelo estilo de jogo. E assim, no próprio ano de 2013, ele foi contratado pelo Real Madrid. Logo na primeira temporada ele acabou entrando bastante nos jogos e participando até bastante daquele time que venceu La Décima. Só que é aí que esse rótulo de novo Xabi Alonso seria testado, porque o próprio Xabi Alonso saiu pro Bayern de Munique e o Khedira, que também poderia fazer um papel similar no meio campo do Real Madrid, tava já sofrendo com algumas lesões. Então parecia a tempestade perfeita pro Iarramendi finalmente assumir a titularidade de vez, né? Pegar a vaga. O Real Madrid nessa época ainda tava tentando lidar aí com a sucessão ali no meio campo, mas a verdade é que o Iarramendi não conseguiu passar a segurança necessária pro Ancelotti. Aí o Lucas Silva, lembra dele? Também foi testado por ali, né? Não se firmou e o time eventualmente acabaria jogando muito com uma formação bastante ofensiva no meio campo, com Modric, Toni Kroos e James Rodrigues, até achar depois o Casemiro como solução pra volância ali, né? E aí o resto é história. E aí já era tarde, né? Sem espaço ali no Real Madrid, o Iarramendi acabou voltando pra Real Sociedad, onde naturalmente recuperou a posição de titular muito fácil e voltou a mostrar sua qualidade, só que num degrauzinho inferior, né? No Real Madrid não deu certo, na Real Sociedad ele conseguiu brilhar. Ficou por lá por muitos e muitos anos e só saiu recentemente pro Dallas FC, lá da MLS. Mas vamos combinar, né? Chamar o cara de novo Xabi Alonso não ajudou. Imagina a pressão em cima do maluco. A expectativa foi pro talo em cima de um jogador que era bom, né? Mas nunca foi craque. Outro craque da pelota é você que tá assistindo aí exatamente. Esse lance de uma expectativa muito grande em cima do jogador também pode ter afetado. Não enche mais o meu saco.
bastante a trajetória do Xherdan Shaqiri. Ele surgiu no Basel da Suíça, jogando geralmente de ponta direita e com características bem interessantes. Ele não só era aquele cara que gostava de jogar do lado direito e puxar pra dentro, né, pra canhota, como ele finalizava muito bem de fora da área, aquele estilo de pancadão mesmo, né, de finalização com força e não com jeito, algo que sempre foi um ponto forte na carreira do Shaqiri. Então, de repente, em 2012, com apenas 20 aninhos de idade, ele é contratado pelo Bayern de Munique e em certo momento parecia que ele seria o substituto perfeito do Robben, né, porque o Robben ali era aquela coisa, ponta direita que gosta de puxar pra dentro, era uma característica do holandês. Pô, eu gosto pra caralho do Shaqiri, mas nem no momento que eu mais gostava eu cogitei que ele pudesse substituir à altura o Robben. E o Shaqiri podia fazer um pouco disso. Quem sabe ele poderia ir jogando, assumindo a posição devagarinho, né? Mas meio que aconteceu o oposto, porque na primeira temporada dele, ele já começa a jogar bastante, seja entrando vindo do banco, ou até começando titular na ponta direita no lugar do Robben, ou até substituindo o Ribéry na ponta esquerda, né? Ele era meio que um super sub, ele poderia fazer os dois papéis. Isso sem contar que pela seleção ele costumava render, né? Então ele teve estrela, por exemplo, com a Suíça na Copa do Mundo de 2014, quando meteu um golaço. Então parecia que ele tava amadurecendo e se tornando um baita craque, mas só parecia. Na próxima temporada ele jogou muito menos, né? Ali entre algumas lesões que ele teve. E na temporada 14 e 15 já basicamente não tinha mais espaço nenhum no time do Guardiola. E assim foi emprestado para Inter de Milão. Na gigante italiana ele mal conseguiu jogar. E aí em 2015 mesmo ele acabou saindo pro Stoke City da Inglaterra. Mas se nesses gigantes aí o Shaqiri não vingou, no Stoke as coisas foram diferentes, ele foi muito bem. Não que ele tivesse números espetaculares assim, metesse 30 gols na Premier League nem nada disso, né? Mas geralmente ele era ali o melhor jogador do time, ou um dos melhores, um jogador difícil de enfrentar, que dava trabalho aí às vezes até pros times grandes, né? Um cara que chamava atenção e fazia a gente pensar, pô, se no Stoke ele joga assim, imagina se ele jogasse num clube grande com jogadores melhores ao redor. E é aí que ele tem a terceira chance em clube gigante na carreira, porque o Clopão da massa olhou pro Shaqiri e falou: é você. E aí deve ter torcedor do Liverpool assistindo e falando: pô, mas eu lembro bem do Shaqiri, tá ligado? Eu tenho lembranças positivas dele. Pois é, porque em 2018 o começo dele no Liverpool é meio avassalador. Ele já tinha um trio de ataque ali meio consolidado com o Firmino, Mané e o Salah. Só que o Shaqiri tava indo tão bem que fez o Klopp mudar um pouco a formação pra poder encaixar ele no time. Exatamente, começou a usar o Salah um pouco mais adiantado, recuou o Firmino ali pra uma espécie de camisa 10 ou falso 9, algo do tipo. E aí conseguiu encaixar o... Pô, o Firmino é muito foda, mano, com todo respeito. O Firmino é muito foda, mano. Ele é muito foda. Shaqiri na ponta direita, sacou? No time titular. Só que o problema se repetiu, porque parece que o Shaqiri só conseguia fazer render o seu futebol em lampejos curtos, né? Quando tava jogando nesses clubes gigantes. Aí ele perdeu a vaga ainda no final da mesma temporada. E na seguinte, quase já não jogou pelos Reds. Enquanto a sua última temporada por lá foi muito decepcionante. Quase ninguém lembrava que o Shaqiri ainda tava em Liverpool. E aí ele vai pro Lyon. Pô, Lyon também, né? Não é nenhum colosso, mas na França tem que respeitar. Heptacampeão. Mas ele também não foi bem. E aí aos 30 anos, quando tem jogador que ainda tá chegando no seu auge, né? Ele já fechou uma transferência pro Chicago Fire da MLS. Então tá aí um cara extremamente... Esse tem que jogar no Brasil em algum momento. Tem que jogar, mano. Ah, tem que jogar, mano. Porra, foda-se. Renato tá sonhando alto demais. Caralho, olha o investimento que os times brasileiros estão fazendo, mano. Tem que trazer os holofotes pra cá mesmo, foda-se, pra vagabundo de fora ficar se perguntando: caralho, por que ele tá jogando no Brasil? Caralho, ele também? Porra, pô, não é possível, tá todo mundo indo jogar no Brasil? Sim, filha da puta, tá todo mundo indo jogar no Brasil. Tá todo mundo indo jogar no Brasil, por quê? Porque o Brasil é foda, ponto. Entendeu? Tem que vir todo mundo, mano. Eu penso dessa forma. Ah, não quero saber, mano. Gente talentoso, que várias vezes a gente via ele jogar e falava: pô, esse cara é bom, né? Mas que em time grande não rendeu. E é curioso porque a trajetória do Salah não é tão diferente da do Shaqiri até uma parte da carreira, né? Pensa só, o Salah também sai do Basel, vai pra um clube forte, né? Que era o Chelsea. Aí assim como o Shaqiri, ele não consegue ir bem, dá um passinho atrás na carreira ali, né? Vai pra Fiorentina, assim como o Shaqiri foi pro Stoke City, e depois consegue essa transferência pro Liverpool, assim como o Shaqiri também. A pequena diferença é que o Salah virou um craque geracional, né? Um dos maiores jogadores da história dos Reds, enquanto o Shaqiri não chegou nem perto, né? E tem um cara que compartilha uma certa semelhança com ele, que é o Zaha. É um jogador que a gente cansou de ver arrebentando no Crystal Palace e pensando: pô, esse aí teria espaço no time grande, né? Mas acabou não rolando, porque ele teve essa chance. O Marfinense é cria da base do próprio Palace, né? E depois de se destacar na Championship, a segundona inglesa, ele foi contratado pelo gigante Manchester United aos 20 anos lá em 2013. Só que a história dele é meio triste, porque ele foi contratado quando o Sir Alex Ferguson ainda estava no clube. Porém,
já era a reta final. Tanto é que o Zaha foi a última contratação que o Ferguson fez antes de se aposentar. Mas o que acontece é o seguinte, a contratação é fechada e ele volta pro Crystal Palace por empréstimo. E só se apresenta no Manchester United para virar definitivamente jogador do clube no começo da temporada 13-14. Quando o Ferguson tinha passado o bastão pro David Moyes. E pô, no Manchester United vários jovens brilharam e viraram cracassos, né? Como o Cristiano Ronaldo, o Beckham, o Rooney, entre outros. E de repente poderia ser o momento do Zaha, mas naquela época talvez a gente não sabia ainda. Só que como praticamente tudo que aconteceu no United depois do Ferguson, o Zaha também deu errado. O David Moyes mal utiliza o garoto que fez apenas 2 jogos na Premier League e sem conseguir se provar acaba sendo emprestado pro Cardiff. E aí depois, sem espaço no clube, o Zaha é eventualmente emprestado de volta e aí comprado em definitivo pelo Crystal Palace, onde ele passa quase uma década arrebentando pelas águias na Premier League e simplesmente foi um amorzinho, né, cara, dos tabloides ingleses aí, porque pô, toda a janela de transferências ele era especulado no Chelsea, no Arsenal, no Liverpool, no próprio Manchester United de novo. E até fazer sentido, né? Porque quando ele não consegue jogar no Manchester United, ele tinha apenas 20 anos, mais ou menos, né? O cara era muito novinho. Agora mais experiente no futuro, depois de render várias temporadas bem pelo Palace, ele poderia estar bem no clube maior. Mas diferentemente do Shaqiri, por exemplo, que teve uma segunda e até uma terceira chance, né, em clube gigante, essa chance pro Zaha nunca veio. Ele ficou muito tempo no Crystal Palace, só saindo agora recentemente pro Galatasaray da Turquia. O Gala, obviamente, na Turquia é gigantesco, né? E por lá o começo dele é promissor, geralmente vem se destacando aí na equipe. E adivinha, quando o Galatasaray foi sorteado no mesmo grupo do Manchester United na Champions League, você já sabia o que ia acontecer, né? Dito e feito, lei do ex e gol do Zaha contra o Manchester United, a lei do que nunca falha. A gente encerra ainda na Premier League com um jogador que é um baita matador, claro, se ele estiver jogando num time sem grandes pretensões, né? Que é o Danny Ings. O nosso querido Daniel começou a chamar a atenção jogando pelo Burnley. Tipo assim, mano, ele é bom, mas eu acho que o nível que os jogadores que foram citados, pô, tipo assim, no início do vídeo, chegaram a me gerar uma expectativa maior do que ele, tá ligado? Fazendo gol a rodo lá na Championship, ajudando os vinho tintos aí a conseguirem a promoção pra Premier League, né? E também mostrando que ele conseguiria cravar na elite do futebol inglês. Tanto é que em 2015 foi contratado pelo gigante Liverpool para centroavância da equipe aos 22 aninhos. O Ings era muito promissor e começou ganhando seus minutos ali, até que teve uma lesão séria, né? Rompeu os ligamentos cruzados do joelho e basicamente perdeu o restante da temporada toda. E aí o problema dele nos Reds continuou sendo físico, né? De novo ele tem uma lesão séria no joelho e fica mais uma temporada sem jogar, ou seja, foram praticamente 2 anos parado. No seu retorno, ele acaba sendo muito pouco aproveitado e assim é emprestado para o Southampton, depois sendo comprado em definitivo por lá. Aí no Saints ele volta a desencantar, é um dos artilheiros da Premier League da temporada 19-20, disputando gol a gol artilharia ali com Aubameyang e Jamie Vardy, e é inclusive convocado para a seleção da Inglaterra, cara. Então o maluco realmente conseguiu resgatar a carreira, né? Agora sem o fantasma das lesões, daria ali pra retomar o bom nível e ele consegue mais uma vez dar meio que um salto, porque não vai pra um gigante, um colosso, mas vai pra Aston Villa em 2021, já com um início de projeto ali mais ambicioso, né? Mas nos Leões ele não conseguiu apresentar o mesmo nível. Em nenhuma das 2 temporadas que ele fez por lá ele chegou a fazer 10 gols e acabou saindo pro West Ham. Outra boa chance e infelizmente nada pro Ings, né? Na temporada 22-23 ele fez 17 jogos na Premier League e apenas 2 golzinhos e foi um doblete contra o Nottingham Forest, né? Então ele marcou os 2 gols no mesmo jogo. Nessa temporada 23-24, cara, é triste, porque no momento da gravação desse vídeo, ele é reservaço absoluto e não conseguiu marcar nenhum gol na temporada inteirinha ainda. É impressionante, né? E também faz a gente botar em perspectiva aquela mística de, pô, quando o cara tá jogando por um time pequeno, tá jogando bem, com certeza se ele jogar um time maior vai ser ainda melhor, porque vai ter jogadores melhores ao seu lado e tal. Nem sempre é assim, né? E nesse West Ham com o Paquetá jogando muito bem, com o seu ex-companheiro de Southampton, o Ward-Prowse, também bem, ele também não conseguiu se destacar e quem tá brilhando no ataque são o Kudus e também o nosso querido Jared Bowen. Então é aquela... que futebol também é muito psicológico, tá ligado? Tipo assim, não é só... Claro que faz diferença, mas não é só o entorno, sei lá, pô, quem tá fazendo passe, ou tá jogando próximo de tal jogador. Mano, às vezes você jogar na tua zona de conforto ali, onde você é ídolo, a torcida compra teu barulho, tu tá
tipo, com autoconfiança, tu rende, tu chega no outro clube, geral duvidando de você, e aí você, pô, começa a duvidar também de si mesmo, tu não tem a mesma confiança pra fazer as jogadas, tá ligado? É foda, mano. Tem uns jogadores que preferem jogar sendo pressionados, mas tem uns que quando são pressionados não rendem, entendeu? Aquela coisa, existe jogador de time pequeno? Não tenho certeza, mas esses aqui da lista certamente, quando chegaram no clube gigante, não deram muito certo. Se você curtiu o vídeo, deixa o likezão antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então um grande abraço.